Salvete homines! Começamos agora mais uma exposição da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da ANOREG do Estado do Paraná. Cumprimento o seu presidente, o prezado Dr. Matheus Afonso Vieira da Silva, e todos os integrantes dessa entidade, e também o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Meus cumprimentos a todos os confrades e confreiras dessa academia, que acaba de, com parte de seus integrantes, participar de um importante encontro de estudos em Coimbra, lá na Universidade de Coimbra. Encontro esse que teve o apoio da EMAP, do Paraná, Escola da Magistratura Paranaense, e igualmente do CENOR, Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Naturalmente, o apoio da ANOREG Paranaense e da nossa Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Bom, nós estamos cuidando aqui da determinação jurídica extrajudicial, parte 17 desse estudo, particularmente agora, cuidando da atividade notarial. Tal se indicou, o notário latino exercita no plexo das atividades jurídicas próprias desse notário, sobretudo as tarefas de respondere e de cavere, ou seja, de responder a consultas, de dar conselhos e de acautelar. Tudo isso será ainda objeto de maior particularização em futura exposição aqui da nossa série Claves Notariais e Registrais. Bom, por agora aqui há uma questão interessante a considerar, muito embora essa questão pareça apenas acadêmica, e talvez ela seja realmente muito acadêmica. Ela projeta, em todo caso, efeitos institucionais relevantes. Lá em Coimbra, ouviu-se exatamente a afirmação que dá ensejo a esse nosso questionamento, é uma tentativa de exame mais detido de um verdadeiro tópico que nasce entre falar em magistratura da paz jurídica, ou seja, na expressão de Monastério Galli, ou mais exatamente de magistratura preventiva e de magistratura conflitiva, como se esses conceitos excluíssem diversas possibilidades em uma ou outra dessas magistraturas. Então, voltemos ao tema. É comum dizer-se que a magistratura notarial é uma instituição de justiça preventiva. Nisto, ela se distinguiria da magistratura judiciária, que é uma instituição de justiça conflitual. Está muito bem. De um modo geral, isso não está como forma de simplificação, de todo errado. Na maior parte das vezes, talvez se possa dizer que seja isto. Mas o que não se pode é, a partir dessa distinção, afirmar peremptoriamente que a magistratura notarial não possa ter alguma atuação em situações conflitivas, ou, diversamente, que a magistratura judiciária não possa ter alguma atuação em situações próprias de uma prevenção de litígios. Então, em primeiro lugar, é verdade que a magistratura judiciária pode exercer alguma função preventiva. Bastaria aqui pensar nas meras autorizações judiciais, quando a lei as exija, ou nas atividades de homologação de acordos privados, sem pensar que a própria imposição legal, no caso do direito brasileiro, de uma função conciliadora intercorrente nos processos, põe exatamente à mostra que, embora haja uma situação de conflito, a vocação judicial nesse caso é para reparar o conflito, mas também para prevenir a sua ressuscitação, o seu ressurgimento.
Então, a magistratura judiciária também pode exercer alguma função preventiva. Não estaria de todo impróprio pensar aqui nas tutelas intercorrentes preventivas, liminares ou intercorrentes, enfim, incidentais no processo. Mas, em sentido geral, pode mesmo dizer-se que a magistratura judiciária é uma instituição que reparte o justo em situações de conflito. Esse é o seu modelo, sem excluir que possa, já o dissemos aqui, atuar também preventivamente. Cabe, porém, indagar agora se é verdade que sempre, a magistratura notarial atua em caráter preventivo, ou se essa referência também e somente de cunho geral. Tal é, como acabamos de dizer, a referência que se faz à magistratura judiciária como dotada de finalidade voltada às situações de conflito. Uma afirmação simplificadora, como a que está dizendo que se veda à magistratura notarial a atuação em casos de conflito, parece excessiva de fato. O senso comum, para quem conhece a atividade notarial, mostra isso. Quer dizer, qualquer um que se acerque da atividade notarial, seja o próprio tabelião de notas, sejam os advogados que têm alguma visão dessa atividade, ou os juízes, ou os promotores públicos, é do senso comum que haja mais do que uma simples atividade preventiva nas tarefas do tabelião de notas. De fato, é da natureza da instituição do notariado latino, portanto, é da natureza das coisas, da natureza histórica das coisas referíveis ao notariado latino, a tarefa de conciliar interesses. E não importa aqui a gradação de divergência que se mostre essa divergência nesses interesses. Pode haver mais, pode haver menos, mas a função do notário é exatamente acomodar esses interesses, conciliá-los. Às vezes são coisas pequenas, e o notário trata de pôr assim, o dedo na ferida para consertar, pôr em conserto essas divergências, essas discrepâncias. Faz parte da atividade cotidiana do tabelião de notas. É exatamente isso que caracteriza o tabelião da aldeia, a que se referiu Alphonse Daudet. Então, o tabelião de notas atua muito frequentemente em situações de conflitos latentes. E não raro em situações que, aparentando concordância entre os clientes, escondem potenciais discrepâncias, cujo aparo é a emissão do notário. Às vezes são coisas minúsculas, coisas que mostram, por exemplo, uma dificuldade no cumprimento de um ajuste. São coisas clausulares, de pequena monta, em que os clientes não estão de acordo. Isso é conflito. Dir-se-á que se trata de conflito de pequena monta, de pequena gradação, mas é conflito. E cabe ao notário exatamente tratar de resolver esse conflito, de solucioná-lo, aconselhando. O que isto sim deve distinguir-se é o fato do tabelião de notas não decidir por si próprio conflitos entre seus clientes. Porque sempre ele dependerá do consentimento desses clientes, ou seja, ele não pode impor uma solução, senão que deve aconselhar, persuadir. Não é pouco lembrar que os notários tiveram a sua formação na origem exatamente fortalecida no estudo da retórica, ao tempo
em que estudavam as artes, os antepassados, os atuais notários, estudavam as artes do trivium nas escolas monacais, e depois nas capitulares, nas catedralícias, etc. Era retórica, tarefa de persuasão, de convencimento, com bons argumentos, não é? Enfim, além dessa simplificação, há outras. A simplificação como essa a que nos referimos, agregam-se de fato outras. Tal, por exemplo, a de dizer-se que, dada a autonomia, que é a marca da livre negociação dos clientes, do notário, o tabelião de notas não intervém em seus negócios, senão que apenas os recolhe, ou seja, recolhe esses negócios. Não parece bem isso. Isso se põe em contraste, essa falta de possibilidade de intervenção, a negativa de intervenção do notário nos negócios jurídicos, contrasta, confronta efetivamente com as funções do responder e do cavere, porque exatamente compete ao tabelião de notas aconselhar e prevenir, intervindo efetivamente nas tratativas negociais para que elas, fiéis à vontade dos clientes, porque isso é fundamental, a fidelidade à vontade dos clientes, não produzam resultados injustos ou inseguros. Não é demasiado aqui, não vamos tocar nesse tema na exposição de hoje, observar que a imparcialidade do notário não significa ausência de pesos adequados, ou seja, ausência da possibilidade de sopesar a que lado deve tender para equilibrar a balança da justiça. De não ser assim, os tabeliães seriam reduzidos à tarefa de simples redatores, ou seja, seriam meros amanuenses limitados a relatar fatos que captam na realidade das coisas. Simplesmente relatam, historiam os fatos que veem. Não é essa a função, pelo menos não completamente, dos notários, dos tabeliões de notas. Em outras palavras, fosse assim, fosse negada a possibilidade de o tabelião intervir nos negócios de seus clientes, negócios que são trazidos à apreciação do tabelião de notas, trazidos com a regular rogação para que ele atue, mas não haveria entre os documentos emanados da atividade do tabelião do que as atas notariais, porque essas sim são relatos, são relações de fatos, são relatórios. Ora, vem de embrulho com tudo isso, que então já sequer se poderia falar na independência jurídica de quem se incumbe da mera recolha de fatos. Não tem bem. Ora, aqui é importante considerar que erros teóricos, erros indicados em afirmações acadêmicas, em tópicos acadêmicos, recolhidos não se sabe muito bem de que modo pelo auditório, muitas vezes de maneira acrítica, porque partem esses erros, esses tópicos de autoridades, não é? De autoridades doutrinárias, de gente que tem valor, inegavelmente. Isso leva a desfechos institucionais que são pouco ou nada felizes. Especialmente num tempo em que vivemos, em que as instituições extrajudiciais estão sendo assediadas por alguns câmbios, algumas alterações que vão desfigurando a natureza histórica dessas instituições, que atentam contra a tradição dessas instituições. É preciso, efetivamente, que nós nos acautelemos em relação a essas afirmações tópicas, que vêm desacompanhadas de argumentos e de provas que possam confirmar as teses indicadas, as proposições sugeridas, como se fossem conclusivas de
de uma boa argumentação, de um bom raciocínio. Muito bem, nós prosseguiremos na próxima semana, já ainda voltando-nos a certas peculiaridades do respondere e do cavere dos tabeliães. Valete omnes.